algo que me incomodava muito é que todo mundo falava das causas dos homicídios no Brasil, mas eu nunca tinha visto uma história dos homicídios no Brasil baseada em dados. Então a gente fez um esforço danado, montamos uma base de dados e chegamos à conclusão lá que realmente os estudos, as evidências empíricas internacionais, né, e nacionais davam conta de explicar 2/3 da evolução dos homicídios no Brasil entre 1980 e o final dos anos 2000, né? Só que nessa história eu vi que aparecia um personagem muito suspeito, muito forte ali, sempre no centro desse palco aí da violência, né? Que era a arma de fogo. Como eu fiz aquele primeiro capítulo em que a arma de fogo aparecia como um suspeito muito evidente, dinamizando essa relação do crescimento da violência no Brasil, eu digo, então vamos botar a fazer o teste. Curiosamente, no mesmo momento que eu fazia a minha tese de doutorado em economia na PUC, no Rio, 2 outras pessoas que eu não conhecia no momento, né? Naquele momento eu não conhecia, estavam fazendo suas teses de doutorados no mesmo tema. E foram 3 teses simultâneas com métodos diferentes e, curiosamente, aliás, não é curiosamente, os 3 teses de doutorado nessas grandes instituições de pesquisa chegaram à mesma conclusão: mais armas, mais crimes. Basicamente, há um consenso internacional: mais armas, mais crimes violentos, e mais armas não causam diminuição dos crimes contra o patrimônio, ou seja, aquela pessoa que está em casa temerosa por ser acometida por um assalto, um bandido, né? E ela se arma, aquilo não vai defendê-la. Não há evidência internacional que a arma de fogo ela possibilita uma diminuição de crimes. O Estatuto do Desarmamento foi uma legislação importantíssima, foi uma das legislações mais efetivas que a gente teve para diminuir crimes no Brasil, sobretudo crimes violentos letais contra a pessoa. A gente vinha de uma escalada de homicídios perpetrados pelo uso da arma de fogo desde os anos 80, né? E essa escalada de homicídios, propiciada por uma escalada armamentista, ela foi quebrada em 2003. Em 1980, para cada 100 pessoas que eram assassinadas, algo como 43 pessoas eram mortas, ou 40, pelo uso da arma de fogo. Esse número foi crescendo, essa proporção, e chegou em 2003 a algo como 72%. Só para você ter uma ideia, os países desenvolvidos em que a taxa de homicídio é muito mais baixa, de 1, 2, 3 por 100 mil habitantes no máximo, né? Essa proporção é de 18%, 20%. Então, nós chegamos num limite absurdo do uso carnavalesco da arma de fogo na sociedade, que dinamizou esse aumento dos homicídios. Isso foi até 2003. Depois de 2003, se a gente olha a série de dados, a gente vê que há uma quebra. Então, foi uma escalada incessante de homicídios por arma de fogo, e essa escalada ela foi interrompida exatamente em 2003. Então, 2004, 2005, nos anos seguintes, houve uma diminuição nos homicídios por arma de fogo, depois um aumento, mas o fato é que até 2017 a gente tinha mantido essa mesma proporção de 72% dos homicídios eram por arma de fogo. O Estatuto foi muito importante, por quê? Porque ela criava 3 condições para frear essa corrida armamentista. Primeiro, agora para ter arma de fogo, você tinha que provar a efetiva necessidade. Então não era o uso carnavalesco, não bastava a pessoa chegar numa loja de departamento e comprar uma arma de fogo, né? Então ela vedou esse aumento, né? E, por outro lado, ela criava condições em relação ao registro, o custo do registro aumentava, fazendo com que ficava mais caro ter o registro. Então, quanto maior o preço, menor a demanda, a gente sabe, né? E o terceiro efeito importante do Estatuto do Desarmamento era que vedava o porte da arma de fogo. As pessoas não podiam andar com arma de fogo na rua, a menos algumas carreiras estabelecidas na lei, que eram basicamente as carreiras no campo da segurança pública, os policiais. Então, se um civil estivesse andando com arma de fogo e fosse preso, era inafiançável, ele ia em cana. Então, aumentou muito o custo de andar armado na rua. Então, o Estatuto foi extremamente efetivo, importante. No entanto, algumas coisas que estavam no Estatuto nunca foram cumpridas,
e outras coisas que poderiam ter sido colocadas no Estatuto e que não foram, poderiam ter sido melhorado, né? O Estatuto falava da criação do SINARM, do Sistema Nacional sobre Arma de Fogo, do controle das informações. Isso nunca foi feito a contento, né? Havia, durante muitos anos, uma desconexão entre a Polícia Federal, as polícias estaduais, né? As organizações no campo da segurança pública não se conectavam, não compartilhavam informações, né? Uma outra questão também que nunca foi muito para frente foi a questão do controle das munições, né? Isso é importantíssimo, ter o controle das munições. Nunca foi feito um sistema que controlasse adequadamente e possibilitasse o rastreamento de munições no Brasil. Isso é fundamental, porque quando há um controle da munição e aquela munição, eventualmente, ela foi utilizada no crime, se consegue fazer, por meio de testes balísticos e cruzamentos de base de dados, você saber de que arma saiu, quem foi que comprou aquela munição, quem adquiriu aquela munição, você consegue ter chance de rastrear e solucionar um crime e até prender o perpetrador. Inclusive, já no período Bolsonaro, o Exército fez 3 portarias para aperfeiçoar o rastreamento da munição. O que fez o presidente Bolsonaro? Mandou caçar tudo aquilo, mandou os caras revogarem aquelas portarias, porque não interessa hoje no Brasil controlar arma de fogo e controlar a munição, e os milicianos e os criminosos agradecem. Porque para toda a sociedade, mesmo para a pessoa, o chamado cidadão de bem, né, que supostamente queria ter sua arma para se defender, não haveria nenhuma objeção você ter o rastreamento da munição, o controle da munição, como, aliás, é feito em todos os outros países. Ou seja, a legislação, esses mais de 34 dispositivos sancionados desde que o Bolsonaro ele assumiu a presidência, né, desmantelou completamente o Estatuto do Desarmamento, desconfigurou, inclusive de forma inconstitucional, porque são portarias, muitas são decretos do presidente, são portarias, é um conjunto de legislação supralegal que basicamente revoga uma lei. Isso é inconstitucional. É a revogação de uma lei que não é feita por uma outra lei produzida pelo Congresso Nacional, e sim por decretos, por medidas do Executivo. Aqui no Brasil a gente tem essa questão do negacionismo, né, da reinvenção dos fatos, né, de forma ampla em vários setores do debate político. E a arma de fogo é um grande exemplo disso. Os defensores do armamentismo tentam fazer essa divisão entre 2 mercados, o mercado legal e o mercado ilegal. Isso não existe porque existem vasos comunicantes entre esses mercados. Quanto mais armas legal, mais armas migrará para o mercado ilegal, fazendo com que o preço da arma no mercado ilegal diminua e dando acesso à arma ao criminoso mais desorganizado. Ou seja, o grande traficante dessas grandes facções criminosas, eles vão conseguir a arma, vão conseguir o R15, vão trazer a arma de outro país, né? Agora, tem vários pequenos criminosos desorganizados. Aquele menino que vai conseguir o 38, vai sair ali na rua para cometer um assalto, termina cometendo latrocínio, termina matando a pessoa também. Como é que ele consegue essa arma? É no mercado ilegal. Se o preço da arma no mercado ilegal diminui, isso dá condições desse menino exatamente conseguir essa arma de fogo. Veja que é exatamente o criminoso mais perigoso em relação à questão do risco de vida das pessoas, porque aquele menino está nervoso, quer conseguir um 38, vai saltar na rua e termina matando a vítima, né? Em 2011, se não me falha a memória, houve uma CPI das armas de fogo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se apurou o seguinte, que no período de 10 anos, somente no Estado do Rio de Janeiro, somente das empresas de segurança privada, 18 mil armas foram roubadas e extraviadas, ou extraviadas. 18 mil armas foram roubadas ou extraviadas apenas das empresas de segurança privada. Essas armas são as armas que estão circulando por aí, matando muita gente. Mas do quantitativo de armas apreendidas em situação de morte, que alguém matou alguém ali, não é? 86% dessas armas que foram usadas para matar alguém, elas começaram na legalidade. Eu não entendo para que você ter
licença para colecionadores de arma de fogo. Para mim, isso era uma coisa que tinha que ter extinta. O cara quer colecionar um negócio, vai colecionar selos. Aí você tem várias pessoas que colecionam centenas de armas de fogo. Outro dia mesmo teve casos. A cada dia a gente vê, de vez em quando, colecionadores que supostamente são roubados e várias armas de colecionadores estão no mundo do crime. Esta ideia do cidadão de bem armado se defender, ela é totalmente falaciosa nesse debate entre armas e crimes. E por que é falaciosa? É falaciosa, em primeiro lugar, que a arma de fogo em casa, ela não defende a pessoa, ela é um elemento de risco para a própria família. A arma de fogo, ela conspira contra a segurança do lar, conspira contra a segurança da vizinhança e conspira contra a segurança da sociedade. Então, é um equívoco essa ideia de uso defensivo da arma de fogo. Mesmo porque, ainda que as pessoas estivessem portando arma de fogo nas ruas, existe também um chamado efeito surpresa, né? A arma de fogo no ambiente urbano, ela é um ótimo instrumento de ataque. Quando você quer atacar e matar alguma pessoa, é ótimo, não tem instrumento melhor. Mas ela é um péssimo instrumento de defesa em vista do fator surpresa, né? Porque quando o sujeito está com a arma, ele pode estar com a arma, mas os criminosos estão com armas também, estão psicologicamente preparados para usar a arma e muitas vezes eles estão em 2, 3, 4 ali, olharam o momento de fragilidade daquela pessoa e renderam. Se a pessoa está com a arma não vai ser usada e muitas vezes ela vai propiciar a morte da própria pessoa que tinha a arma. Então, uma pesquisa do IBCCRIM de São Paulo mostrou o seguinte, isso foi feito antes do Estatuto de Desarmamento, que quando as pessoas portavam arma de fogo e eram assaltadas nas ruas, a chance daquela pessoa morrer, ser assassinada num assalto, era 54% maior do que a chance de alguém que sofre um assalto, mas estava desarmado. E a grande evidência disso também é que se você for olhar pelo Brasil afora, e o Rio de Janeiro é um grande exemplo disso, você vai ver o seguinte, morre muito policial todo dia nas ruas. O efeito surpresa é algo que vai contra exatamente as chances de alguém que tem uma arma de fogo repelir o criminoso e ter sucesso. Às vezes acontece. E isso é a exceção à regra. A regra é que geralmente as pessoas são roubadas, têm suas armas roubadas e muitas vezes são assassinadas. E não é por outro motivo que, se a gente for fazer uma retrospectiva das políticas públicas em relação a esse tema ao longo dos séculos e das décadas, a gente vê que cada vez mais a legislação dos países elas tendem a ser mais restritivas. O único país mais resistente ainda, porque tem uma questão cultural muito forte, país desenvolvido, é os Estados Unidos, né? E o Brasil entrou nessa era da insanidade, né? O que está se fazendo no Brasil em relação a essa política armamentista é uma insanidade, é semear a tragédia contra a vida dos brasileiros. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa, muito facilmente, pode se inscrever num clube de tiro e se dizer atirador desportivo. E essa pessoa ela vai poder comprar até 60 armas de fogo. Cada arma de fogo ela vai poder comprar 5.000 munições. Então, você multiplica aí, você já vê que só aí é um arsenal inumerável, né? E, além disso, essa legislação permitiu também vários artigos e produtos que eram controlados pelo Exército deixaram de ser controlados, como, por exemplo, a máquina de recarga de munição. Então, quem quiser comprar uma máquina de recarga de munição, vai ali e compre uma máquina, como você compra um tênis, uma camisa, não sofre nenhum controle hoje. E é o seguinte, munição que não vai ser rastreada, né? Porque você perdeu completamente a possibilidade de rastreamento. E a grande questão é o seguinte, que ainda que essa legislação insana, irresponsável, que depõe contra a vida do brasileiro, ela venha a cair amanhã, ou depois que vier o próximo presidente, o estrago está causado. Porque uma arma de fogo em circulação, ela, se bem sofrer uma boa manutenção, ela dura 50, 60 anos, 40, 50, ela dura muito tempo, dura décadas. Então, esta montanha de armas de fogo que existe em circulação hoje, continuará em circulação por muitas décadas. Então, possivelmente, lamentavelmente, a gente vai saber, espero que não também, mas isso é um fato que vai acontecer, filhos ou amigos dos nossos filhos, lá na frente, daqui a 20 anos, sendo mortos por uma arma de fogo vendida no meio dessa insanidade legislativa que está sendo feita hoje.